Estamos vivendo os últimos dias, né? E são últimos dias mesmo. Não estou falando de 2019, né? Mas eu estou falando de uma realidade, de um projeto tremendo que nasceu, foi gerado, criado e conduzido, moldado, montado e administrado pelo grande e poderoso Deus. Oh, que coisa linda, né? E olha só que, se você der uma olhadinha para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, você vai ver aí vários elementos que fazem parte do projeto e que são projetos de Deus, né? Dentro de um projeto maior. Se você der uma olhada para a tua barriga, você também vai ver aí um projeto de Deus tremendo, né? É o projeto da própria morada, presença do Senhor, né? É você, exatamente, né? E eu sei que tem alguns amados irmãos aí que estão num regime de engorda para tentar ampliar o espaço da presença do Senhor, mas eu quero dizer para você que isso daí não vai dar certo, não vai dar certo, não é por aí, né? E você já sabe muito bem disso. Mas, amados, os últimos dias que nós vivemos, esses são últimos dias que nós estamos vivendo, porque o Senhor está voltando. Esta semana, depois que nós retornamos da viagem, eu não passei muito bem, né? E tive que ficar aí uns 2, 3 dias meio quieto, né? Deitado. E eu estava vendo algumas coisas e me chamou bastante atenção de alguns programas que são passados nas emissoras, né, nos canais, e de várias igrejas diferentes, inclusive de outros credos diferentes. E eu fiquei muito assustado porque em vários deles eu encontrei uma mesma mensagem, uma mesma chamada para se preparar para a volta de Jesus Cristo. Eu falei, uau! Né? Várias denominações diferentes e várias seitas diferentes, credos diferentes, falando a mesma declaração. Eu falei, opa! Ô Senhor, glória a Deus, algo está acontecendo fora dos nossos limites de controle. Amém. Que coisa maravilhosa. Queridos, e eu tenho que refletir sobre isso. Porque por muito tempo eu estava com uma crendice pessoal de que Deus falava com a gente aqui. A gente é que tinha, né, a voz de Deus e a intimidade com Deus. Então era, né, com a gente. Sempre era uma coisa que não ficava falando, mas era uma coisa que estava incultida no meu pensamento. E o Espírito de Deus começou a falar comigo quando eu comecei a ver esses programas de televisão, que, olha, Paulo, cuidado para não cair do cavalo com o teu pensamento. Você está pensando que o Deus Todo-Poderoso, Ele não tem limites. Então, não é seita, ou credo, ou esta, ou aquela religião. Mas é o Senhor se manifestando e o Senhor encontrando correspondência. Aí Ele vai. Aí a coisa acontece. E o Espírito do Senhor falou muito comigo, muito, me quebrantou muito, e eu ainda estou precisando chorar um pouquinho diante do Senhor. E o Senhor me levou a refletir exatamente nesse aspecto do viver os últimos dias. E olha só que coisa tremenda. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, você conhece, nós já temos citado aqui, que diz: é melhor o final das coisas do que o seu começo. Palavra de Deus. É melhor o final do que o seu começo.
Você sabe que essa é uma declaração, mas nós estamos muitas vezes acostumados não com uma realidade assim, não é verdade? Nós não estamos com uma realidade de vivência, de vida assim. A gente vê grandes empreendimentos surgindo, começando, crescendo e tendo um impacto, mas nós vemos, de repente, em um determinado momento da história, esses empreendimentos indo à falência, quebrando, caindo, e uma série de situações acontecendo, e nós vemos pessoas que começam a ter uma projeção diante da sociedade, e pessoas que têm formação, estudo, conhecimento, e elas crescem, e há um agregar das pessoas, em cima daquela pessoa, e de repente, num determinado momento, você vê aquilo ruindo, caindo, situações, circunstâncias, e aquilo passando. A gente vê muitas, isso é um curso natural, A gente vê, olha só, a criança nasce, o bebê chega, nasce, a gente ama aquela criança, a criança vai crescendo, se desenvolvendo, se torna um adulto, monta sua família, gera netos, e vai, e aí no final aquela pessoa morre. Eu estou citando alguma coisa assim, só para enfatizar como é uma realidade que acontece conosco, que o final nem sempre é melhor do que o começo. Mas eu pergunto para você, essa é a verdade? Mas eu estou perguntando para você, você falou que essa não é a verdade, mas esse é o entendimento que está incutido na sua vida, que essa não é a verdade, que mesmo acontecendo isso não altera o que você crê, então o que você vive. Por que eu quero colocar isso, querido? Porque o Senhor tem nos chamado, todos nós temos um chamado, você sabe disso, Você tem um chamado. E é interessante a gente entender o chamado na palavra do Senhor. O que é chamado? Se você pegar a palavra de Deus, ou seja, se você pegar a criação de todas as coisas, Hebreus diz que Deus, pela sua palavra, criou o universo. Então, se você pegar esse contexto geral, Deus, pela palavra dele, criando todas as coisas, qual seria, ou qual é a ideia que você faz e você tem acerca de chamado de Deus para você? Me fiz entender? Nós temos o Deus Todo-Poderoso, Soberano e Maravilhoso. E aí, Ele cria todas as coisas, e nós fomos criados por Ele, somos projetos dEle, somos amados por Ele, fomos escolhidos por Ele, diz a palavra de Deus. E aí, então, diante de tudo isso, para o seu viver, para o meu viver, para os nossos viveres, qual é o chamado de Deus? Veja bem, eu não estou falando aqui de ministérios, ou de uma prática ministerial, ou de um exercício de alguma função eclesiástica. Não, eu estou falando de um chamado de vida. Um chamado de vida. E todos nós temos esse chamado. Todos nós. E eu quero ler com você alguns versículos, aonde nós vamos ter um entendimento um pouquinho melhor acerca da questão de corresponder a um chamado. Então, eu quero ler com você, em primeiro lugar, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler só alguns versículos. Juízes 6, a partir do versículo 1, se você já tem aberto, você pode acompanhar. Diz a palavra de Deus:
Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos com tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da terra, da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Até aqui. Agora, no capítulo 7, o versículo 18. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Aleluia. Aqui, queridos, uma coisa, o que estava acontecendo? Israel já estava em Canaã, o povo de Israel já estava em Canaã, já tinha saído do deserto, já estava em Canaã, e os medianitas, principalmente, os midianitas, mas também os amalequitas, eles vinham oprimindo o povo. É interessante que você vê no versículo 1, que diz que o povo de Israel, mais uma vez, fez o que era mal aos olhos de Deus. Por que é importante essa colocação? Porque é importante entendermos que aqui nós estamos, o que estava acontecendo era um efeito da velha aliança. A velha aliança, aquela feita com Moisés no Sinai, onde o Senhor deu as leis, tá certo? E se nós não vamos estudar isso agora, mas a questão da velha aliança, ela estava firmada no quê? A pessoa tinha que fazer para poder ser. Então, Deus deixou leis de como a pessoa deveria se portar e fazer quando houvesse pecado. Ela não poderia matar, roubar, ela teria que adorar somente a Deus. Então, ele deixa uma série de leis, e então a pessoa tinha que obedecer, fazer aquela lei, cumprir aquilo, se envolver, para que ela pudesse ser considerada limpa, santa, apta diante do Senhor. Essa era a velha aliança. É por isso que é importante esse primeiro versículo, que diz que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, uma aliança, quando era firmada, tá certo? Havia o comprometimento do sangue. E o comprometimento era, quando fazia uma aliança com um povo amigo, é que se a mínima pessoa daquele meu amigo lá, o servo, o filho, enfim, quem fosse tocado, era como se estivesse tocando e eu ia em cima. Mas, se houvesse uma falta de uma das partes, dava morte. Havia o rompimento. Então, o que eu estou dizendo aqui
é que o povo não estava conseguindo cumprir a lei, a aliança. Está certo? E aí o que acontece? O que acontece é que o povo ficou completamente aberto, suscetível à opressão do inimigo. E o inimigo veio e tomou ali. Agora, o que acontece? O povo, ele se derrama, clama a Deus. Deus é bondoso, é misericordioso. Ele se volta, ele não nega a aliança, ele se volta, ele ouve, e aí ele levanta, ele vai falar com Gideão. Gideão, e olha só, você viu, prestou atenção como é que estava o povo. Estou contando esse contexto para você entender, para a gente poder entender o que Deus está nos chamando a atenção nesse momento. A Israel, por causa da opressão dos midianitas, você vai ter a oportunidade de ir até Israel, e você vai ver isso daí, é muito lindo. Existem muitas cadeias de montanhas em todo Israel, muitas. E o que a Bíblia está dizendo aqui, é que o povo foi fazer covas, cavernas, nas montanhas, para se esconder dos midianitas. Para se esconder dos midianitas. E você viu aqui, que tudo que eles semeavam, Israel semeava, plantava, tal, quando estava na hora de colher, os midianitas vinham e levavam e destruíam tudo, de forma que a Bíblia deixa claro aqui no texto que nós lemos, que faltou sustento, faltou suprimento para Israel. Essa era a situação de Israel. E aí eles clamam ao Senhor, e Deus levanta Gideão, fala com Gideão, servo valente. E Gideão então se levanta, e Deus fala para ele ir. E Gideão faz uma convocação de todo o povo de Israel. Levantou-se mais ou menos em torno de 32 mil guerreiros para ir contra os amalequitas, os midianitas e os outros povos que vinham. 32 mil guerreiros. E aí Deus falou: é muita gente, hein? Ei, faz o seguinte, fala para aqueles que estão com um pouquinho de medo, para eles voltarem. Aí Gideão falou, levantou aí mais ou menos uns 20 mil homens, mais ou menos, 22 mil homens, se eu não me engano, 22 mil homens, que voltaram para casa porque estavam com um pouquinho de medo. Aí Deus falou assim: tem gente demais aí, vamos fazer o seguinte, leva eles para tomar água ali. E depois você pode ler tudo isso daí, porque isso aí está tudo na palavra de Deus. E o dia que você for em Israel, a gente está organizando já para o ano que vem essa viagem. E um dos lugares que eu fui muito ministrado foi exatamente esse lugar, aonde Gideão levou os homens para beber água. E aonde Deus fala de como deveria ser aqueles que deveriam ser separados. Um lugar muito bonito. E então Gideão levou lá, e Deus falou assim: aquele que lamber e aquele que se ajoelhar para beber. Então aquele que lambeu a água foi separado, e foi em torno de 300 homens. Aí Deus falou: agora ajustou, agora está beleza. Vamos com esses 300, né? E aí Gideão pegou os 300 e separou em 3 batalhões, vamos dizer assim. E pegou dos 9.700 que foram colocados para fora, pegou as trombetas, vasos e velas. E aí Gideão passou para cada um uma trombeta, um vaso e uma vela, e combinou com o povo o seguinte: olha, a hora que eu, com o meu grupamento, tocarmos as trombetas, vocês também tocarão, e vamos quebrar os vasos e levantar as tochas, tá certo? E aí você vai declarar: pelo Senhor
e por Gideão. E então, foi isso que aconteceu, foi esse versículo 18 que nós vimos, e você, eu acredito, deva saber o final, e houve tamanha confusão no arraial do inimigo, e foi completamente dissipado os midianitas, tá? Ok, agora, o final é melhor do que o começo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos vivendo, e o Senhor tem nos dado um chamado. Mas o Senhor, todos nós temos um chamado, mas o Senhor quer nos levar a um nível de vida, de andar, de prática, de uma nova proporção para o final. Mas nós ficamos preocupados, mas será? Isso é verdade? Vai ser assim? Mas nós andávamos daquela maneira, e agora? O que será? Sabe uma coisa que nós não fazemos, não estamos tendo aquele momento de contemplação e de visão em Deus, é que o final é melhor do que o começo. E a gente fica tão envolvido com conflitos. E é interessante, olha só que coisa interessante. Você sabe quem que era Midian? Midian era filho de Abraão com Quentura. Espera aí, Abraão não casou com Sara? Casou. Sara morreu. Abraão ainda estava no vigor da idade, mais ou menos uns 100 e qualquer coisa de anos. E ele desposou Quentura. E ele teve 6 filhos com ela. 6. O cabra não era fácil, né? Abraão. Olha só que coisa linda. E Midian era um dos filhos dele com Quentura. Agora, o que aconteceu, queridos, é que Abraão, ele separa os filhos que ele teve com Quentura, desculpa, não é Quentura. Quentura estou eu sentindo aqui, né? Ele separa os filhos de Quentura de Sara, Isaac. Ele separa. E ele faz uma coisa. Por quê? Porque Isaac era filho da promessa, era filho. E ele faz uma coisa, da herança de todos os bens, ele dá tudo para Isaac. Para os outros filhos, ele só dá presente. E aí, esses filhos, outros, foram levados para o deserto oriental, ali na Península Arábica. Eles deram origem, juntamente com Ismael, outro filho de Abraão, com Agar, a concubina, ao povo árabe. Foram eles. Então, eles se encontraram lá, todos os outros filhos de Abraão. Esses eram os midianitas. Esse era um povo que ele tinha problema com Israel. E uma coisa interessante que o significado no grego e no hebraico do nome Midian é exatamente conflito. Eu achei interessante a hora que eu fui ver. Eu falei, que coisa legal. Olha só que, né? Agora, a situação era que de grande conflito. E Israel não estava entendendo o seu chamado. O que eu quero dizer para você é que hoje o Senhor está nos levando para algo maior e melhor. Porque nós estamos nos últimos dias e o final é melhor do que o começo. Então, nós estamos indo para algo num outro nível. Agora, nesse ponto, queridos, não deixa de haver midianitas, conflitos, questionamentos. Porque uma coisa é você
fazer um projeto, ter um projeto e ir em direção e construir aquele projeto. Outra coisa é você ter uma promessa e você andar sem saber qual é o próximo passo. Nesse desafio em que o Senhor está nos chamando hoje, em que o Senhor está nos chamando para 2020, 2021, 2022, nós não podemos corresponder ao Senhor com a atitude de uma velha aliança. Nós temos que corresponder ao Senhor com uma atitude da qual aliança que nós vivemos? A nova. A nova. Nós estamos vivendo a nova aliança. Agora, vamos ver a nova aliança como era? A nova aliança, eu falei aqui que a velha aliança você tinha que fazer para ser, não é? A nova aliança, sabe como é que é? Está consumado. Então você não precisa fazer nada. Está consumado. Na velha aliança, eles tinham que obedecer. Então, no obedecer, no fazer, é óbvio que entra a questão de mérito. Mérito. Entra, mérito. Fala a verdade, você já não pensou assim? Se eu orar bastante. Se eu ler a Bíblia todos os dias. Se eu ler a Bíblia toda 2 vezes no ano. Eu vou ficar mais santo. Né? A gente já teve esses tipos de pensamento e de cobrança, e às vezes nós temos no nosso dia a dia essa atitude para com a gente mesmo. Agora, na nova aliança não tem isso, porque na nova aliança não tem mérito, porque já foi tudo, o mérito é de Cristo Jesus, é dele, ele fez tudo, cumpriu tudo, e morreu e abriu um caminho para nós, e ele é a verdade que nos liberta, nos transforma, nos traz completamente ao novo do Senhor. Então, na nova aliança, é crer, é fé, é fé. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que obedecer. Sim, temos que obedecer. Mas você entende qual que é a base de sustentação, de vida, de proclamação do nosso viver na nova aliança? É fé, fé, fé. O justo viverá pela fé, pela fé, pela fé. Eu poderia colocar ali, o justo viverá pelo obedecer. Ele obedece. Não, viverá pela fé. Pela fé. Pela fé. Gente, só para você entender, o homem viverá pelo sangue correndo nas veias. Certo? Mas isso não quer dizer que se o fígado não trabalhar, o homem pode ter problema e morrer. Não é? Se o pulmão não funcionar, mas o homem não vai viver pelo sangue correndo nas veias. Dá para entender que apesar do sangue correndo nas veias, que é importante e é prioritário para a oxigenação de todo o corpo, se o pulmão não funcionar, o fígado, o rim, o baço. Então, a nova aliança é fé, mas isso não quer dizer que eu não tenha que obedecer, ler, estudar, a disciplinar a minha alma, a ter o compromisso. Dá para entender, queridos? Dá para entender que não é para jogar fora tudo assim? Então, os midianitas estavam ali, oprimindo, conflito, o conflito. E aí, nós estamos para entrar em 2020. E nós, presbitério, nós orando, clamando ao Senhor, nós queremos ouvir do Senhor um direcionamento para 2020. Um direcionamento em que sentido? Um direcionamento de maneira a andarmos dentro daquele fluir de o final vai ser melhor do que o começo.
Andarmos dentro do direcionamento que nós estamos vivendo os últimos dias, porque o Senhor Jesus está voltando. Então nós, como igreja, nós temos que andar, temos que direcionar os nossos passos de vida, de viver dentro do entendimento dessa perspectiva em Deus. E aí, Deus me chamou a atenção exatamente, nós nos reunimos como presbitério, né? O Senhor nos deu um tema, mas quando o Senhor trouxe, nós fechamos com o presbitério, Deus me chamou a atenção a exatamente esse versículo 18 do capítulo 7 de Juízes, aonde Gideão fala com aqueles 300 homens. 300 homens que corresponderam a um chamado. A um chamado. Olha bem, presta atenção. Gideão convoca os guerreiros. 32 mil homens se levantam. Deus fala: pessoal com medo, não vamos forçar eles. Deixa eles. 22 mil vão embora. Sobra 10 mil. Esses 10 mil, traz para beber água. Amado, o que estava para acontecer? Deus levantou Gideão, para Gideão ser um libertador da opressão que estava sobre Israel. E aí, então, o fluxo do chamado era que nós vamos trabalhar em prol da libertação. E aí, Deus, aqueles homens, 10 mil homens, Deus fala a Gideão: separa esse povo para beber água. Aqueles que trouxerem água, que lamberem a água, você observa. Aqueles que se ajoelharem no rio, você observa. Aqueles que se ajoelharem, você põe para fora. E os que trouxerem e lamberem, esse você chama. Deus, ele estava ansioso por homens que estão correspondendo ao final vai ser melhor do que o começo. Então, aqueles homens, na sua atitude, é uma coisa simples, querido, mas a atitude deles é a atitude de guerreiro, que está vigilante e atento e postado em suas atitudes a todo e qualquer momento, até na hora de beber água, porque ele traz a água à boca e lambe, para não perder o foco. Nessa manhã, até o Tiago falava alguma coisa sobre exatamente o foco em Deus, foco no Senhor. Não sei se foi ele que trouxe, ou eu que conversei com ele, mas eu me lembrei exatamente disso, de uma geração que está caminhando sem foco. Sem foco. O foco até na hora de beber água, a mínima coisa. Sabe, queridos, o Espírito do Senhor, ele fala isso a nós, e ele fala isso a nós como igreja nesse momento. E aqueles homens foram separados. E aí, Gideão, ele dá a instrução lá das trombetas e tudo mais, mas ele dá uma instrução que eu achei interessante. E você vai dizer: por Yahvé e por Gideão, uma declaração, um grito, um brado. Eu fui estudar um pouquinho, né, bem rapidinho, sobre essa questão de brado, e eu achei interessante. Brado, o termo bíblico que está aqui, e direis, né, aqui na palavra de Deus, esse dizer, no grego, aliás, no hebraico, ele quer dizer afirmação, declaração e ser intencional. Uau! E se você for
né? De repente a gente pode pedir para algum psicólogo aqui, ele vai poder até explanar alguma coisa sobre isso, dessa questão do brado, como é um instrumento de criação, de geração de cultura. Quer ver? Se eu criasse hoje o time da Nova Aliança, time de futebol, aí disputar aí a série, nem sei, não sei, mas aí, qual seria uma das primeiras coisas que nós, como torcida, organizaríamos? Um grito de torcida. Sei lá como é que é, né? Mas cada um tem seus gritos aí. Agora, o que isso gera no povo Nova Aliança? A hora que ele ouve o grito, vai o nosso time agora vai ter o jogo. Não é verdade? E assim, por qualquer outra manifestação. O brado, ele é, na sociedade, um instrumento de uma criação de cultura. Cultura de triunfalismo, cultura de guerra. O brado é. Ele também é um instrumento de geração de fé. Eu não sei se você foi em estádio de futebol, gente. Eu já fui algumas vezes. E algumas vezes a gente passa perto e ouve. Mas se eu ouvir aquele povão gritando, aquele dia era uma fé, me dá vontade de você entrar no campo e você jogar. Não é verdade? É o brado. É o brado. É o brado. E aí? E aí a gente vê na Bíblia o que Deus pediu para o povo de Israel com Josué diante de Jericó. Caminharam lá cada dia uma vez, no 7º dia 7 vezes, e brado. 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 E eu vejo aqui que Gideão, ele estava, através do brado, também trazendo o canal, o instrumento para aqueles 300 homens. Gente, peraí. 300 homens. Eram mais de 3 exércitos que eles iam batalhar contra. Então, quando Gideão separou cercando o inimigo. Mas eu não sei quanto de espaço precisaria para colocar 3 exércitos ali, com seus armamentos, seus cavalos, seu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você pega 300 para cercar esse povo. Não dá certo isso. Não dá. Gideão, ele saca desse instrumento para trazer fé. Para trazer fé. E Deus me chamou a atenção a isso. Deus me chamou a atenção a isso. Porque eu quero lançar, particularmente, agora, lançando com a igreja toda, um desafio de, a partir de agora, a cada dia eu me levantar, ao me acordar, eu fazer uma declaração, que em primeiro lugar, é uma declaração da verdade. Em segundo lugar, é uma declaração que vai ter um forte viés de gerar uma cultura no meu entendimento. E em terceiro lugar, vai ativar uma fé. Quando nós conversávamos e orávamos e ouvíamos do Senhor sobre 2020, o Senhor nos trouxe exatamente essa declaração: vivo por Cristo. Aleluia. Vivo por Cristo. Aleluia. Aleluia. Vivo por Cristo. Está chovendo? Vivo por Cristo. O carro quebrou? Vivo por Cristo. A mulher emburrou? Vivo por Cristo. Eu estou trazendo algumas tempestades, né? Mas, querido, eu estou colocando isso. Amado, essa é uma cultura que o Espírito
do Senhor já tem feito isso em nós, mas agora de uma forma, de uma proporção diferenciada, sobre o teu, o meu, o nosso viver. Eu não vou, eu vou me policiar com Deus, ou deixar o Espírito Santo me policiar, de maneira que eu sempre acordo emburrado. Eu levo mais ou menos a faixa aí de uns 20 minutos para acordar. Eu acordo, abro o olho, escovo o dente, tal, sento na minha casa, mas ainda fico quieto. E aí o que acontece com esse meu silêncio todo? Muitas vezes vai passando a porção de coisa, a agenda do dia, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que responder, aí eu já vou me sentindo... Mas agora não, querido. É um compromisso com o Senhor. Eu vivo é por Cristo. Eu vivo, acordei, está difícil, estou com sono, está cansado. Eu vivo por Cristo. Eu vivo por Cristo. Eu vou lá fazer o meu trabalho. Eu vou fazer com alegria, porque eu vivo por Cristo. Entende? Você consegue entender que não é porque eu vou fazer isso? Você consegue entender que não é porque eu vou fazer isso? Não é porque eu vou fazer. É porque Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas uma realidade, uma verdade. A minha alma, a minha mente precisa ser disciplinada. Que eu vivo por Cristo. Eu vivo por Cristo. Amado, eu poderia falar aqui, nós teríamos bastante coisa para falar, mas sabe, olha o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Tem um salmo lindo, que é o Salmo 84, você deve conhecer. Mas ele diz assim que, quão amáveis são os teus tabernáculos, o Senhor dos exércitos, né? A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Agora, o versículo 3, ele diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e os seus filhotes. E aí, o salmista, ele declara: eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Gente, que coisa linda. O salmista está dizendo que ele encontrou os altares do Senhor. Agora, olha só, querido, não tenho tempo para isso, mas tem mais um pouquinho à frente, nesse texto, dizendo acerca do povo ir ao tabernáculo do Senhor. Ao tabernáculo do Senhor. E o salmista aqui, ele diz que ele encontrou os altares do Senhor. O altar do Senhor ficava dentro do tabernáculo. E nós estamos aqui enfocando os salmos, que foi todo ele montado em cima de uma aliança vigente, que era uma velha aliança. Nós já falamos. Agora vamos trazer esse contexto para a nova aliança. Passamos pela cruz de Cristo. Tá? Passamos pela cruz de Cristo. Na nova aliança. Eu pergunto para você: quem é tabernáculo do Senhor? Opa! E aonde que está o altar do Senhor? No tabernáculo. Amém. Então, aqui, você entende? Você consegue trabalhar permitir o Espírito falar ao teu íntimo, ao teu coração, a ponto de mudar como você pensa, como você age, como você fala, acerca de acessar a presença do Pai? Eu sou santuário, eu sou tabernáculo. É 2 Coríntios, agora não vou lembrar o capítulo, acho que é 7, se não me engano, não 6, que fala que nós somos santuários, somos tabernáculo. Uau! Olha o que Jesus fez. Jesus, ele pegou, olha gente, o final vai ser melhor do que o começo. Aqui no começo, o homem tinha que fazer, o homem tinha que se dirigir a um lugar, o homem tinha que apresentar sacrifícios. Agora olha só, Jesus aqui, passou por Jesus, ele foi o sacrifício, não precisa mais de sacrifício, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer mais nada, é só crer em Cristo Jesus, é só crer em Cristo Jesus, é ter fé,
isso é tão tremendo. É tão tremendo. Isso é tão poderoso. Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe. Deixa eu achar o detalhe que ele saiu daqui. Sabe que, querido, eu não quero que você me entenda errado. Mas nós, todos nós, muitos crentes, nós os crentes, nós facilmente declaramos: Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, o versículo 20, Paulo ele cita isso daí, né? Que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? E uma declaração. Eu acredito que Paulo, ele levantava de manhã e ele falava: Cristo vive em mim! E vamos lá, porque o bicho apanhou. A gente foi nessa viagem, queridos, nós fomos em tantos lugares, cidades, Corinto, Tessalônica, você vendo os monumentais prédios construídos pelo homem, sem ter todo um aparato de engenharia, como hoje se tem, você fica de boca aberta. São monumentos assim, monumentos que têm aí alguns 1000 anos pela vida, e estão lá firmes. E você fica pensando: puxa, existia uma glória, um status, existia poder, existia dinheiro, existia briga por projeção, existia tudo isso, e era forte. E aí você vai ali em Corinto, e você começa a lembrar das cartas de Paulo, e como é que Paulo, ele enfrenta todo aquele povo, gente. Ele bate de frente, ganha cadeia, apanha, tal. Nós fomos lá, passamos no lugar de Atos 16, que Paulo e Silas foram levados ao cárcere, e por volta da meia-noite, cantando louvores, ruiu, né? A cadeia e tal, e o carcereiro foi alcançado. Gente, é impressionante a questão. Você vê a questão física da coisa. A prisão era enterrada, né? Havia um desnível também, então a impressão que nos dá ali que a terra era bem subterrânea mesmo. Era só pedra. Nós fomos lá gelado, frio, úmido, e o cara apanhou e tal. Apanhou por quê? Apanhou porque ele declarou o que ele cria: eu vivo por Cristo. Eu entrei em crise ali, porque eu falei: um cara para chegar nesse nível, é porque esse amor por Cristo é tão tremendo, é tão tremendo. Tem que haver uma coisa tão intensa, que muda as programações naturais do homem. E aquilo ministrou muito. Agora, muitos cristãos falam: Cristo vive em mim. Muitos crentes dizem isso. Agora, querido, eu fui levado a refletir num ponto. Se todos os crentes existentes no território brasileiro tivessem a prática desta declaração, vida prática, de Cristo vive em mim, sem dúvida nenhuma, os efeitos seriam notórios a nível da sociedade brasileira no dia a dia. Não é verdade? Porque uma pessoa que é tomada completamente por Cristo, dirigida, como Paulo foi. E olha, Paulo, ele passou por Israel, pela Síria, pela Turquia, Macedônia, né? Grécia e em Roma. Você pensa que ele passou nesses lugares silenciosos? Não, o barulho foi grande. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós podemos entender essa colocação como uma cobrança sobre nós. Eu não estou vivendo em Cristo. Eu não estou vivendo. Eu tenho isso. Eu tenho que fazer. Não, para.
Não é isso. Não é isso. Nós não estamos entendendo o nosso chamado. O nosso chamado, queridos. Não tenho tempo para falar isso, agora eu estou encerrando já. Se você pegar desde Gênesis até Apocalipse, o nosso chamado é para estar com o Pai, em intimidade, em um lugar secreto. Você já viu o ambiente de casa, de família? É um lugar secreto. Você só põe aquele pijama furado quando você está com a sua família. Aquela sandália havaiana que está prendida lá com prego, é enquanto você está em família. Mas quando a gente está em família, você está livre, você está à vontade. E é para isso que o Pai, esse é o desejo do coração do Pai, esse é o chamado do Pai para nós. Esse é o chamado do Pai para nós, para estarmos com Ele. E Jesus, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí nada mais é do que mais uma declaração, exatamente do chamado do Pai. Porque Ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque o chamado do coração do Pai para o homem é que ele vá ao coração do Pai, é que ele esteja, é que ele conheça o lugar secreto, o lugar de intimidade. Amado, eu sei que você tem desfrutado disso, mas o que eu quero chamar a atenção a você é que nós não estamos entendendo que Deus quer que nós banhemos, mergulhemos, estejamos totalmente submersos no lugar secreto. E olha só, que você não precisa ir ao tabernáculo e nem ir ao altar. Você é o tabernáculo. Lugar secreto. Sabe, do lugar secreto, querido, é onde nós vamos ouvir a Deus. Você vai ouvir Deus e você vai poder ser conduzido por Deus no lugar secreto. Sabe uma coisa interessante? Jovens, eu tive essa angústia. Eu acho que todo jovem tem essa angústia. Vai chegando a hora do vestibular, você não sabe o que você vai fazer. E aí, quando você é cristão, você fica pensando: será que Deus quer que eu seja médico? Não. Advogado? Não. Arquiteto? Não. Piloto de avião? Não. Motorista de Uber? Não. O que Deus quer? Estou brincando aqui. Mas eu tive essa confusão. A gente fica procurando a nossa vocação. E aí, quando a gente é crente, você fica pensando na igreja: será que Deus quer que eu seja pastor? Que eu faça parte do louvor? Será que Deus quer que eu cuide de criança? Será que Deus quer que eu fique na portaria? A gente fica procurando a vocação. É porque a gente não está entendendo o chamado. Porque no lugar secreto, queridos, Ele mostra a nossa vocação. Ele nos orienta, nos dirige. Olha só que coisa tremenda. Nós oramos pela Sandra. Ela fez um curso de enfermagem, de saúde pública. Ela se especializou. Ela fez cursos. Ela tem uma habilidade tremenda. E é uma serva do Senhor. Agora vai lá para Angola. E vai tocar o povo de Angola. Gente, nós recebemos notícias do Vilmar e da Ana. O Vilmar agora, esses dias atrás, já fazendo iluminação e som lá num negócio, lá não sei de onde. Lá no meio dos portugueses. Tem uma habilidade. Lugar secreto. Lugar secreto. A gente vai ouvir os direcionamentos, a gente vai ouvir os desejos, o segredo do coração de Deus, no lugar secreto. Eu quero encerrar com a seguinte colocação: o final é melhor do que o começo. Eu vivo por Cristo.
É uma realidade da igreja para o final. Mas não é uma realidade de uma simples declaração que eu possa fazer todos os dias da minha vida. Mas é uma verdade, uma realidade de um viver intenso no lugar secreto com o Pai, ouvindo do Pai, tomando do Pai, sendo apontado pelo Pai, conduzido pelo Pai. Você viu o que aconteceu com os midianitas? Todos foram exterminados. Todo o conflito se desfez simplesmente por um posicionamento diante do chamado do Pai. O que o Senhor está chamando a sua vida hoje, querido? O que eu quero deixar com você. Hoje, amanhã, não é 2020. É você, é eu, somos nós conhecermos ainda mais o lugar secreto. Sabe o que vai dissipar toda a dúvida, o questionamento? Você sabe que nós vivemos em momentos de muitos questionamentos, muitas crises. Nós estamos vivendo crise de integridade, crise econômica, crise administrativa, crise política, crise religiosa. Aonde isso pode ser dissipado? No lugar secreto. No lugar secreto. No lugar secreto.